Julgamento de Magneto 1 e 2. E aqui, nessa etapa da revista, a gente vai ter momentos aí de tirar o fôlego. Vai ter a premissa básica do que vai ser a corrida contra o tempo nas edições de Julgamento de Magneto que vão continuar saindo no Mix, né? A gente já viu na edição passada, em X-Men 39, que Magneto e Wanda estavam dançando juntos no final do baile de gala. Ela chegou depois que o baile já tinha acabado, para se entender com aquele que, mesmo depois de todas as revelações feitas aí no passado, ela ainda considera seu pai. Para terminar, o Prodígio merece ali seu momento de descontração. Ele volta pro baile de gala junto com o Ocular, os dois estão mais amigos ainda do que já eram, e lá o Ocular faz mais uma surpresa porque ele chamou o Celery, o filho da Wanda, para encontrar o namorado, para estar presente no baile, para os dois poderem ficar juntos. Só que na hora que os dois se encontram, o Ocular, com seus poderes, nota um cadáver e vê quem é. E ele tenta evitar que o Celery chegue até lá, mas o Celery vai, né? Ele é um velocista, e vê a própria mãe. Vê Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate, morta, jogada ali num lugar. E aí a gente vê a cena extra, com o corpo da Wanda sendo investigado pelo Xavier e pela X-Force, e o Wolverine ao farejar a Wanda dizendo: olha, cadê o Magneto? Julgamento de Magneto 1 e 2. E aqui, gente, esse resumo dá até para fazer ele pequeno, mas eu vou falar para vocês, tem muitas coisas interessantes nas entrelinhas. Então, o corpo da Feiticeira Escarlate foi encontrado, algo está acontecendo com o corpo, isso fica bem claro nos exames feitos tanto pela X-Force quanto pelo X-Factor, né? E a gente vê até quando o Celery, o irmão do Icano que estava no baile de gala, que foi inclusive quem encontrou o corpo da mãe, né? Tá ali velando o corpo dela e fala: ó, tem alguma coisa diferente no corpo e é alguma coisa mágica. Se meu irmão tivesse aqui, ele conseguia perceber o que é, mas parece que tá tendo uma guerra no espaço aí, ele tá incomunicável. Acho que ele nem sabe que ela morreu, né? Que é o que a gente viu lá em Sword Setting, que parece que a gente não viu o Icano. E a gente vai ver os indícios que levam eles a pensarem que foi o Magneto que matou a Feiticeira Escarlate. Primeiro, o agressor dela está encoberto, então mesmo com os poderes da Rachel Grey de psicometria, de ler o que aconteceu no ambiente antes, ela consegue ver ali naquele lugar onde o corpo foi encontrado o caminho que a Feiticeira Escarlate fez, mas não consegue ver quem é seu perseguidor. Mas fortes indícios estão ali de que alguém usando seus poderes envolveu ali, prendeu as mãos da Feiticeira Escarlate atrás do próprio corpo, provavelmente com poderes magnéticos, né? Isso já fica ali jogado ali para a gente perceber, e a imobilizou para que ela pudesse ser estrangulada. Ela lutou um pouco, ela tem manchas de sangue. O Ocular fala: ó, esse sangue é todo dela. Primeira coisa, não tem aqui sangue do agressor para a gente identificar. O Ocular, muito poderoso nesse quesito percepção, então se ele disse, eles têm certeza, tá corretinho, então o sangue é só dela, beleza. Mas os indícios ali mesmo assim apontam para o Magneto. Tinha o cheiro do Magneto no corpo, né? O Wolverine já tinha constatado isso na edição passada. Ele tinha um motivo, foi visto com ela, e eles querem uma confissão, ou querem que ele explique pelo menos. Só que o Magneto começa a se fechar. Pior, ele vai para a reunião do conselho, enquanto eles estão investigando, e ele nem tenta se defender, ele está discutindo outra coisa. Ele fala o seguinte: olha, a gente tem backup da mente da Feiticeira Escarlate, a gente tem backup da mente do Mercúrio, porque eles se passaram por mutantes por muito tempo, né? A gente sabe agora que eles são fruto de projetos do autoevolucionário. Isso foi revelado em Contra-Evolucionário, um encadernado dos Fabulosos Vingadores. Então a gente já sabe disso. E eles foram criados para parecer mesmo mutantes. Então eles enganaram até o cérebro, tem backup da mente deles. A gente pode trazer a Feiticeira Escarlate de volta. Em que pese que é uma versão antiga da mente dela, porque os backups que ela sofreu foi antes da revelação, imagino, né? Então é uma versão antiga da mente dela ali, mas a gente conseguiria trazer ela de volta, eu quero ela de volta. E ele perde a votação, né? Só 3 pessoas votam a favor de ressuscitar a Feiticeira Escarlate. Só ele, a Rainha Vermelha, né? Kate Pryde, e o Noturno. Kate Pryde dá um argumento bem altruísta. Falou: se nós somos capazes de fazer, só podemos fazer bem a alguém, nós devemos fazer, né? Mas perde, infelizmente. As investigações vão levando até ele, não tem muito jeito, ele perde essa votação, ele tá meio ali sem ter o que fazer. O Mercúrio chega até Krakoa, irritadíssimo, né? O Mercúrio super protetor com a irmã. Vê os indícios, também chega à conclusão que o Magneto ataca, ele é impedido pelo Estrela Polar, que é líder do X-Factor e também é um velocista, talvez a única pessoa que consiga impedir que o Mercúrio mate ali o próprio pai, né? Pai não, porque foi revelado que ele não é o pai deles, né, Magneto, mas que durante muito tempo foi como se fosse seu pai. Ele consegue ali separar, e o Magneto, muito ferido, é levado para os jardins de cura, e alguns telepatas, né,
o Xavier e a Esperança Summers vão ali chafurdar um pouco na mente dele para ver se descobrem se foi ele mesmo, mas ele é muito versado em bloquear intrusões telepáticas e ele continua se mantendo ali impenetrável para os dois. Enquanto isso, a gente vai ver os Vingadores serem avisados, virem até Krakoa para receber o corpo, os X-Men tentando mostrar Krakoa enquanto vão indo em direção ao corpo, ganhando algum tempo ali, tentando não mostrar tudo, por exemplo, Arbor Magna e os protocolos de ressurreição, né, mas recebendo eles cordialmente. E nesse meio tempo, a gente também vê ali umas coisas que não são flashback, elas estão acontecendo nesse momento, parece ser em outro plano dimensional, e a gente vê a Feiticeira Escarlate reclamando, né, que ela está morta, mas não está morta definitivamente, que ela está passando pela sua morte repetidas vezes. Tiver uma figura branca que a mata com um punhal ali, né, vê ela sendo presa e tal. E não parece ser o Magneto, né? A figura parece até um pouco feminina para mim, mas pode ser uma representação, beleza, mas isso vai se desenrolando também ali nos bastidores. Lembra que o corpo tinha uma coisa estranha, que o Celery já percebeu, né? O corpo dela já inerte depois dela ter sido assassinada. Mas a esperança consegue despertar o Magneto uma hora que ela tá sozinha com ele, sem o Xavier. E aí a gente tem uma reviravolta interessante, que ela fala, ó, você precisa ganhar tempo. Você precisa ganhar tempo que eu vou fazer um negócio aí. Ela não diz o que, mas fica claro o que é pra gente, né? Já viu na outra edição que a Gabi foi ressuscitada, ela própria usando o cérebro para fazer os protocolos de ressurreição sem o Xavier num clone. E agora tá na hora da Feiticeira Escarlate. Então ele vai lutar contra os X-Men, vai lutar contra o X-Factor, X-Force, vai lutar contra os Vingadores que chegaram para receber o corpo, recolher o corpo. Por quê? Porque se ela vai passar pelos protocolos de ressurreição que são secretos, os Vingadores não podem ver ela morta. Beleza que os X-Men disseram que ela tá morta, mas eles não podem constatar. Então o Magneto tá ganhando tempo para isso. E durante o tempo que ele vai lutando, ele chega até a confessar o assassinato nesse meio tempo. No finalzinho da revista, aparece a Feiticeira Escarlate viva, tenho certeza, fruto das ações de Esperança Summer, dizendo, ó, gente, peraí, os X-Men exageraram. E a edição acaba nisso daí. O julgamento de Magneto 3, 4 e 5. Resumo completo. Então aqui no julgamento de Magneto, a gente já tinha visto nas edições passadas, né, que estavam encadernadas no número anterior da revista X-Men, que a Feiticeira Escarlate passou pelos protocolos de ressurreição. A gente viu que o Magneto era um defensor disso, mas isso não passou no conselho, então ele precisou da ajuda da Esperança Summers para que isso se realizasse. E agora ele estava ganhando tempo para algo que precisava acontecer, né? Então, para ele ganhar esse tempo, ele chegou a assumir que ele matou a Feiticeira Escarlate diante dos Vingadores e dos X-Men. Lutou ali contra as duas equipes. E quando eu falo X-Men, é o X-Men, o X-Factor, o X-Force e vários outros mutantes que estavam nos arredores ali de Krakoa quando o Magneto foi para ser detido e começou a confrontá-los. Nisso, a própria Feiticeira Escarlate ressurge, só que agora nessa edição eles constatam que ela perdeu várias memórias. Seus filhos, né, porque o Icano veio atender o chamado, finalmente foi informado da morte da mãe, então se encontrou com o Celery, e seus filhos rapidamente percebem, o Icano, principalmente por causa de ser um usuário de magia, falou, essa não é exatamente a nossa mãe, tem alguma coisa errada aqui e tal. As telepatas de plantão ali, a Rachel Summers e a própria Jean Grey, começam a carregar a mente da Feiticeira Escarlate com as memórias que faltam, né? Mas é claro, não pelo ponto de vista da Feiticeira Escarlate, porque não tinha um backup da mente dela depois que elas descobriram, depois que os mutantes descobriram que ela não era mais mutante. Então, tem uma defasagem no upload dela que tem a ver com outra coisa. Os backups cessaram de ser realizados com aquela personagem que não era mais mutante. Então, elas pegam, colocam ali informações que ela tem, mas não é o jeito que a Feiticeira Escarlate viu, isso é importante. E a Feiticeira Escarlate começa a recusar essas memórias, começa a dizer, não fiz isso, não, as telepatas estão mentindo para mim, né? Ela também não reconhece o Icano e o Celery, eles têm que lidar com essa situação, e nisso surgem três monstros gigantes em Krakoa, né? Três kaijus, como eles chamam aí, e eles vão lutar contra eles no meio dessa confusão toda, né? Inclusive os Vingadores vão ajudar e tudo mais, e nisso a confusão com o Magneto diminuiu um pouco, né? O Estrela Polar ficou bem bravo com ele, que ele chegou a ameaçar o marido do Estrela Polar e tal, mas tem a preocupação ali de lutar contra os kaijus. E a gente estava tendo, ao mesmo tempo que isso, cenas da Feiticeira Escarlate em um outro plano dimensional, né? O que seria aí a alma da Feiticeira Escarlate enfrentando uma figura encapuzada, vestida de branco, né? Então a gente vai expandir essas cenas nessa revista, eles vão mostrar pra gente quem está por trás do capuz branco. É a própria Feiticeira Escarlate, mas numa versão mais velha. E ali, nas entrelinhas, no diálogo entre as duas, em flashbacks, a gente vai entender o que aconteceu. O que aconteceu de verdade. Durante o baile de gala, Magneto contou sobre os protocolos de ressurreição para Wanda.
Wanda, que há muito tempo, a gente já viu isso em Império X-Men, está procurando um jeito de se redimir com os mutantes, desde que ela disse o famigerado chega de mutantes lá durante os eventos de Dinastia M, né? Que é um jeito de poder devolver aos mutantes um pouco de coisas boas, já que ela fez tanto mal tirar os poderes de todos eles, né? De boa parte deles. Ela está procurando isso há muito tempo. Ela vê uma brecha quando o Magneto conta dos protocolos de ressurreição. Ela quer dar uma dádiva para os mutantes e superar um problema grave dos protocolos. O que acontece? Essa versão do computador cérebro que copia a mente dos mutantes, faz upload para uma nuvem, né, para uma série de satélites, inclusive cristais lógicos, como os que foram roubados lá que o Wolverine está investigando o roubo. Essa cópia da mente é só uma cópia. E ela é feita das mentes dos mutantes desde que essa versão do cérebro foi colocada em atividade. Isso é razoavelmente recente na história dos X-Men, que é depois ali do contato de Xavier com Forge, como a gente pode ver nos 4 primeiros números dessa nova revista X-Men, lá em Dinastia X e Potências de X. Então, quem morreu antes disso não teve sua consciência copiada. É o caso de Petra e Reprise, que mais pra frente a aparição delas em Krakoa antes dessa saga vai ser melhor explicada no título Sword, né, tem a ver ali com o Vulcano. Saiu até uma matéria bem legal em Universo X-Men sobre isso, eu vou deixar ela aqui na descrição para você poder conferir. É o caso de John Proudstar, o pássaro trovejante, o irmão mais velho do Apache. O Sebastian Shaw achava que era o caso de sua esposa, Lourdes Chantel, que está desaparecida há algum tempo, e que a Emma Frost fez ele ver como se ela houvesse morrido, mas na verdade ela está viva. Então, existe aí uma gama de mutantes que morreu antes do cérebro ser colocado em atividade e que não podia ser trazido de volta porque não tinha cópia da sua mente. Fora isso, tinha um outro aspecto, né? E a alma dos mutantes? Para onde ela vai? O que acontece com a alma deles? Eles são cópias? O mutante original então morreu? Né? Eles são uma continuação ou eles são clones diferentes? Então, tudo isso a Feiticeira Escarlate vai solucionar de certa maneira. É claro que isso é um pouco interpretativo, tá, gente? Mas é a minha leitura dos eventos. Ela precisa passar pelos protocolos de ressurreição para ser vinculada pessoalmente com eles. Para isso, ela precisa morrer. Então, ela depende do Magneto aprovar ou fazer o que ele fez, né? Convencer ali a Esperança Summers a trazer ela de volta contra a vontade do resto dos mutantes. Ela precisa passar pelos protocolos de ressurreição para se vincular a eles e para isso ela tem a ajuda de sua versão mais velha, né? Ela não sabe naquele momento, ela encontra ela num plano espiritual e ela vai no final realizar um ritual para criar um acesso para os mutantes a um plano dimensional especial. Ela chama de Campos Elíseos Mutantes, onde você tem acesso à personificação de todos os mutantes que já morreram. Então você pode fazer upload da mente deles ali atemporalmente, inclusive mutantes que morreram antes do cérebro ser colocado em atividade. Todos eles aparecem ali. Isso é muito bom. Isso vai permitir que todos os mutantes voltem. E, de certa forma, aquilo são os espíritos, né? As almas dos mutantes, uma vez que são os campos elíseos. Aparece ali uma personificação do mutante morto. Então, bem legal esse gancho. Ela produz isso bem no final. Ela já foi vinculada pelos protocolos de ressurreição. E, ao longo da luta contra os kaijus, ela entende, né? Tanto no plano espiritual quanto a versão dela ressuscitada aqui. E vejam, a alma dela está lá no plano espiritual. A versão ressuscitada tem só o upload da mente dela, mas as duas, apesar de não serem a mesma, estão interagindo no mesmo momento. O Icano e o Celery estão tentando fazer ela entender quem ela é, porque eles entenderam que aqueles kaijus são construtos da culpa dela recusar aquelas memórias, inclusive do Dia M, que foram colocados em sua memória. E a versão mais velha dela, que já passou por isso tudo, a versão que já está no plano onírico, muito provavelmente, no plano onírico não, no plano espiritual, muito provavelmente vai morrer com aquela idade, está confrontando do mesmo jeito a Wanda, a alma da Wanda que passou pelo ritual que está lá. E essas três vão se integrar no final, né? A Wanda do futuro, a Wanda do presente e a cópia que foi feita com a mente do passado. Elas vão se integrar com esse conhecimento. A Wanda vai ser capaz de desfazer os kaijus, derrotar eles de vez e entender tudo o que ela fez. E aí a gente vai ver que ela já combinou com o Magneto isso. O Magneto relutante, ela falou, eu mesmo que vou me matar, mas vou fazer para aparecer, para deixar pistas, para que você possa ganhar tempo durante a investigação, porque os mutantes não podem saber que eu passei pelos protocolos de ressurreição de propósito, porque provavelmente eles vão recusar a minha dádiva. Agora, depois de tudo feito, depois de eu vinculado, eu faço o ritual, fica tudo beleza. Então o Magneto contrariado aceita, eles fazem isso, né? E aí no final ela se lembra de tudo, porque daí ela passa a ter ali sua alma, que veio daqueles campos elíseos que ela cria, e ela vai vincular Krakoa, esses campos elíseos, no final vai realizar um ritual, reunir filhos de Krakoa, e vai ser bem interessante, que ela precisava de um filho de Magneto, ela põe Polaris, que é filha biológica, mas no final o ritual só funciona quando ela, que é meio que a filha espiritual de Magneto, aquela que ele adotou,
substitui Polaris, faz o ritual e vincula Krakoa. E aí passa a ter uma caverna em Krakoa que você entra e vê ali os Campos Elíseos mutantes. Dá a entender que se você entrar mesmo, chegar e entrar lá dentro, você morre. Que ela fala que também entrar naquela sala é uma alternativa ao sacrifício. O sacrifício é quando o mutante que perdeu os poderes morre lutando contra outro mutante para passar pelos protocolos de ressurreição e receber uma cópia do seu corpo que ainda tem o fator X, né? Isso normalmente são mutantes, inclusive, que sofreram nas mãos da Feiticeira Escarlate no dia do Chega de Mutantes. Então, olha só, a revista fala essencialmente de que os protocolos de ressurreição tiveram um upgrade. Qual é esse upgrade? Qualquer mutante pode ser ressuscitado. Mas o fato dos Campos Elíseos mutantes, dos mutantes, serem uma espécie de plano espiritual também talvez resolva o problema de se essas cópias têm ou não alma. Achei isso muito interessante, fica implícito lá. Por fim, como a Feiticeira Escarlate e o Magneto não podem contar tudo o que eles fizeram, que tudo foi uma armação, com medo de que os mutantes rejeitem a dádiva oferecida por ela, precisa haver um assassino. O Magneto já confessou, mas no final a gente vai ver o Groxo assumindo a culpa. E a gente viu no flashback que na verdade foi a Feiticeira que se matou. Ele disse que fez em nome do Magneto, provavelmente ele está assumindo a culpa em nome do Magneto mesmo. A gente viu o Magneto levando consigo, depois do suicídio da Feiticeira Escarlate, provas que são as provas que depois são mostradas com o Groxo para incriminá-lo, né? Mas a gente não vê para onde o Magneto levou naquele momento. E ele vai dizer que fez tudo pelo Magneto, que matou ela pelo Magneto, mas na verdade a gente sabe que o que ele fez pelo Magneto é assumir a culpa. Ele vai ser exilado, como já foi Dente Sabre, né? Exilado no interior de Krakoa para servir de alimento de Krakoa eternamente, sem envelhecer e sem morrer, e ali semi-consciente. E a Feiticeira Escarlate, apesar de não ser mutante, não permanecer em Krakoa, no final ela assume o compromisso junto aos Vingadores de seguir lutando pela liberdade do Groxo, uma vez que como ela foi trazida de volta, né, eles não sabem dos protocolos de ressurreição, eles não entendem como ela ressuscitou, mas para ela não haveria mais crime, então eles têm que trazer o Groxo de volta, ela insiste nisso várias vezes, né? E a gente termina com o Exodus, que foi a pessoa que mais falou mal da Feiticeira Escarlate, chamou ela de a farsante, ensinou isso para as crianças mutantes em Krakoa, contando de novo a história dela e trocando seu nome de a farsante para a Redentora. E a gente vê a própria Feiticeira Escarlate se somando a essa narrativa no finalzinho da revista. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça, essa é aquela hora. Curta o vídeo, se inscreva se você ainda não é inscrito, ative o sininho para receber nossas próximas notificações. De volta em breve. Eu espero você de volta para todo o resto do conteúdo mutante que a gente traz sempre aqui para o canal. Então, até lá e um grande abraço!